podcast do texto brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo. Tudo tranquilo, né? Mais uma vez sobrevivendo a cada semana, né? Sobrevivendo à alta dos preços de tudo, né? Então, estamos aí, né? Sobrevivendo da pandemia, alta de preço, inflação, espinafração, sacanagem, enfim, mas estamos aí, né? A vida tá um verdadeiro Mario Bros, onde a gente tem que fugir dos bichinhos e pular, e enfim, né? Para ver se a gente passa de fase, né? Eu até falo para você, invejo as pessoas que estão naquela abertura do Deus nos acuda, que eu acho que eles estão até melhores que a gente. Reinaldo Maximiano, tudo bem contigo? Olha, depois que eu fiquei bem, tô legal. Depois que eu melhorei, fiquei bom. Pelo menos você não está como a letra da música do MPB4. Depois que tá ruim, chegou, nunca mais melhorou. No seu caso, melhorou. Melhorou. Nossa senhora, semaninha from hell, mas from hell com uma certa alegria, né? Mas a gente se fode, mas se fode com charme e elegância. Como diz Elis Regina, né? Rindo, sempre, se possível. Exatamente. Hoje, ao contrário do hábito, vamos começar com o meu tema, porque o meu tema tem a ver com essa música que tocou na abertura. Essa pérola do cancioneiro nacional chamada Você é Bicha, deixa eu ver o nome dele, Alcemir Paixão. Alcemir Paixão, realmente um grande nome da MPB, cantando Você é Bicha. O meu tema é a respeito da questão do politicamente correto na arte em geral. O que eu quero discutir não é a questão boba o politicamente correto é censurar a arte, o politicamente correto é cercear o pensamento. O que eu quero falar é uma coisa bem específica. O que fazer com produtos que são de uma determinada época, onde determinado comportamento era possível, era viável, era aceitável, e que hoje caiu em desuso. Vamos começar com a opinião avalizada, a opinião carregadinha de lugar de fala de Reinaldo Maximiano. Reinaldo, como é que você lida com músicas, livros, cantores, artistas, pintores, cineastas, que trazem algo que para hoje em dia não cabe mais? Como é que é a sua relação com esse tipo de situação? Você sabe que tem um caso famoso do Luiz Caldas, né? Com aquela música da Nega do Cabelo Duro. Sim, né? O sucesso que projetou ele para o Brasil. Né? E o meia-culpa que ele faz, né? A leitura que ele faz anos mais tarde dessa letra. Uhum. Né? E do que essa letra fomentou, né? Em termos de preconceito, em termos de racismo, para milhares de meninas nesse país afora, inclusive na própria cidade de Salvador, né? Uhum. Eu acho que isso acompanha, aí Reinaldo muito otimista. Deixe bem claro que Salvador é a maior cidade negra fora da África, né? Maior cidade negra fora da África, embora o segundo sol do João Emanuel Carneiro não tenha mostrado isso. A gente cutuca mesmo. Gente pode conferir, mas enfim, toda a baianidade na Gold de Lon Wagner, né? Toda, exatamente. Ok, né, era a projeção de um cantor branco, né? Mas tudo bem. Uhum. Tudo bem não, tá errado. Tem que rever essas questões. Tem uma música do Noel Rosa que ele fala assim, que ele canta, na verdade, né? Mas que mulher indigesta. Uhum. Merece um tijolo na testa. Né? Noel Rosa? Noel Rosa cantava isso. Bom, isso que meio que resume o senhor Alcemir Paixão, né? Então, assim, que ele fala, essa mulher não namora, também não deixa mais ninguém namorar. Ela é bom cabeça de área para marcar, mas na época ele cantava center half, né? Sim. Bom center half para marcar, pois não deixa a linha chutar. Center half hoje seria traduzido como volante. Volante. Que é, enfim, o cara tá querendo
dar uma avançada na área, né? Ele tá querendo avançar a área e a mulher tá lá, não, e ele tá tentando e que mulher indigesta, merece um tijolo na testa. Ok, tem uma coisa de um comportamento, é porque aquilo que a gente produz nas artes, na música, no cinema, na literatura, não sei o quê, é carregado da sociedade que nos contextualiza, né? A gente costuma chamar isso de... Alguns autores que eu estudo, tal, Martim Barbeiro, por exemplo, entende essas questões como matrizes culturais, né? Que são essas questões que nos cercam. As músicas podem não necessariamente estarem falando dessas questões, por exemplo, de machismo, mas ela está ali, ele existe, é condição para a existência daquela obra, né? Então, assim, no caso do Você é Bicha, cara, para quem foi a bichinha do colégio, isso aí é prato feito para buller, né? Para garotada que faz bullying, né? É para garotada que vai humilhar. Então, assim, quem cresceu ouvindo isso, imagina o que ela retoma na memória dela. Né? Então, assim, eu acho que a gente ri de algumas músicas, ri de determinadas situações, mas creio que a gente também vai avançando e compreendendo o quão equivocado estava aquilo, né? E o interessante é que a gente compreenda o quanto estava equivocado e ande mais um pouco, de modo a não reproduzir esse tipo de preconceito, né? Mas, por exemplo, eu não vou deixar de escutar a música do Noel Rosa, porque eu acho engraçadíssimo essas duas personagens. A mulher tentando fazer a linha da difícil e o cara tentando furar a área. Mas, enfim, né? Eu acho essa situação, como dramaturgo, eu acho divertidíssimo, né? Mas é problemático. Aí eu acho que vale a sua opinião também a respeito da minha opinião, que nada é proibido, só que tudo tem que ter um contexto, né? Por exemplo, eu coloquei essa música para tocar e olha o tema que nós estamos discutindo. Aqui cabe, porque ilustra, diverte e faz a gente pensar. Eu acho complicado quando você solta isso sem nenhuma análise crítica, sem nenhum tipo de contexto que faça aquilo fazer algum sentido. Você não acha? Eu acho. Agora, veja só o que a letra fala, né? Olha como é que a letra é complicada, né? Você é bicha, eu reconheço. Pelo teu jeito de rebolar. Né? Pelo teu jeito de falar, depois ele fala que o teu sonho é um macho para te agarrar. Ok, seu Alcemir Paixão, ou quem é que tenha composto a letra. Você reconhece por quê? Tá te incomodando? O que te incomoda é o que te habita, velho. Eu acho que tá gerando desejo. Uai, você tá reconhecendo pelo jeito de falar, pelo jeito de rebolar, você tá prestando muita atenção nesse cara, velho. Eu acho que você precisa marcar uma conversa com o Dr. Drauzio. Eu acho que o macho para agarrar é o próprio Alcemir, viu? Ou então, sei lá, mas eu acho que tem uma projeçãozinha aí, tem uma coisa, sabe? Porque o que te incomoda é o que te habita. Com certeza. Né? Então, assim, acho que ele tá reconhecendo muito, ele tá muito vidrado nessa pessoa. Assim, né? Eu lembro de um cara na escola, uma vez, que ficava me chamando de bicha, que não sei o que e tal. Mas, olha como é que você anda, olha como é que você desminheca, olha como é que não sei o que. Você tá prestando tanta atenção em mim, por quê? Eu nem pensei, eu só soltei essa. Mandei essa na maior. Na bucha. Mas saiu tão espontâneo, você tá prestando tanta atenção em mim, por quê? Porra. O cara tem namorada, tá lá cercado de mulher, o cara tá prestando atenção em mim. Tinha que ter chamado pra tomar um sorvete depois da aula. Me chama pra tomar um sorvete, então. Me chama pra... Enfim. Mas assim, eu tô mais interessante que as minas que tá tudo do seu lado aí. Coisa esquisita. Mas eu acho que é isso. É uma assim. coisa meio assim, como um homem resolve se libertar? Como? Né? Uma vez no banheiro da Universidade Federal, lá de Minas, né, lá em BH, na UFMG, no banheiro do PPG-Com. Quem estuda lá e tá me ouvindo aqui vai reconhecer e saber qual banheiro que é. Eu tenho até uma foto, vou postar nas redes essa semana, vou repostar, que tá escrito assim, com a devida vênia do palavrão que virá, né? Enfim.
o cu é o armário do hétero. Eu pensei assim, pô, gente, é genial. É genial. Porque é a área proibida, né? Ninguém mexe ali, nem a própria namorada, né? Aí, mas não sei, pode até... as grandes piadinhas com o exame da próstata, com... Pois é, o que presta um baita de um desserviço. Né? As piadas com o exame de próstata. Poxa vida, a gente já sabe que o homem, quando vai ao urologista, já tá lascado. Né? Já não pega nem o diagnóstico do início de uma doença, já pega uma doença em desenvolvimento. Então, assim, que a gente tem essas letras, beleza, a gente tem as letras, a gente tem essas músicas, mas elas nos levam a pensar o quê? E esse pensamento nos leva a mudar o comportamento? Ou nos leva a ficar reproduzindo o mesmo tipo de estrutura de piada? Entende? Se ficar reproduzindo o mesmo tipo de estrutura, você está fomentando o preconceito. Se você está dando um passo adiante, aí a gente tem uma conversa, entendeu? Aí a coisa caminha melhor, até mesmo para o humor. O pessoal do humor que reclama disso, né, e costuma rotular, essa minha fala, por exemplo, seria uma fala rotulada de politicamente correta, né? Seria entendido como uma forma de censura, não sei o quê, tá podando criatividade, não sei o quê. Então, assim, cara, o desafio de fazer diferente é que lança os humoristas para frente, é que joga a coisa lá em cima. Lógico. Entende? Então, assim, é o que faz as pessoas melhorarem, ou as pessoas pararem no tempo. Né? Aí, claro, aí eu tô fugindo do assunto, mas é o que me faz lembrar, por exemplo, da birra do Chico Anísio com o Cacete Planeta, do humor feito pelo Cacete Planeta. E hoje, o quanto que a gente consegue, principalmente, criticar o humor que o Cacete Planeta fazia anos atrás. Aliás, eu vi esses tempos, eu não sei quanto tempo atrás, eu vi uma entrevista do Hélio de la Penha para o Rafinha Bastos, onde ele reflete esse conflito deles com o Chico e tal. Inclusive, ele dá razão para o Chico em algumas coisas e tal. Demonstra uma evolução, né? Na verdade, o que a gente quer é que quem produz esse tipo de coisa não seja censurado, mas sim compreenda o alcance que aquele tipo de produto tem, né? Porque olha só, vamos lá, vamos listar quem são os objetos de piada. Pretos, gordos, gays, quem mais? Japoneses. Inclusive, nós tivemos um chefe de Estado, não sei se você conhece, que virou para um cidadão japonês perguntando se era pequenininho. Um chefe de governo e chefe de Estado. Pois é. Né? Teve hospitalizado aí uns dias atrás. Quem mais? Portugueses, né? Pessoas velhas, pessoas idosas, pessoas feias, pessoas ditas feias, né? Pessoas que a estética hegemônica reconhecem como pessoas feias, né? Enfim, essas são as pessoas que sofrem ali diretamente. Gagos, fanhos, portadores de deficiência, então assim, pessoas com deficiência, perdão, mas são os alvos das piadas, né? Mas assim, é aquilo que eu gosto de falar também, fazer piada com o oprimido, né, ou ficar reiterando piadas com o oprimido é muito fácil. É muito fácil, assim. Vai te fazer um bom humorista, vai te fazer um cara com muitos seguidores nas redes, seus shows vão ser disputados, você vai ganhar dinheiro e tal, aquela coisa toda. Mas talvez você fique em 2020, 2021, talvez você fique neste ano e não vá lá para frente, né? Porque eu quero ver mesmo é fazer piada com o opressor, como o Monty Python fazia. Então, assim, ou até mesmo TV Pirata chegou a fazer. Você vai estar surfando numa onda que já está chegando para arrebentação, né? Já está chegando para arrebentação. Então, assim, cara, né, reavalia aí, ó, dá uma olhada. Lá na frente tu pode ver uma onda muito melhor, né, menos preconceituosa, mais crítica, porque, na verdade, o humor tá aí para isso, é para desmontar, para destronar estruturas, né? Agora, quero ver fazer humor com quem oprime. Com oprimido é fácil. Lógico. Fábio Marquezine, é óbvio que eu tinha que dar a palavra primeiro para o Reinaldo, que é a pessoa que tem lugar de fala para comentar Você é Bicha, esse grande sucesso de Alcemir Paixão, mas eu queria ouvir você sobre um outro aspecto que muita gente levantou quando houve a vitória do Jair Bolsonaro,
que foi a questão dos programas de televisão, de rádio, todas as pessoas que deram espaço para ele pelo caráter engraçado que ele tinha, que, por mais que seja doloroso para mim admitir, era uma figura engraçada, era uma figura pitoresca, uma figura que dava audiência, uma figura que a gente olhava e era risível. A única coisa que a gente não imaginava é que tanta gente fosse se identificar com ela a sério, né? Mas, assim, o exemplo do presidente é um entre vários, de pessoas que advogam teses questionáveis, pessoas que falam coisas meio duvidosas, né? Alguns gurus, alguns líderes de seita, que, por seu caráter pitoresco, acabam tendo espaço na mídia. Como é que você avalia esse tipo de situação, Fábio? Você acha que o politicamente correto tem seu valor? É algo que deve ser esquecido em prol da liberdade? Qual que é a tua posição a esse respeito? Eu vejo assim que o politicamente correto, nunca vi por essa palavra, né? Eu acredito que é possível você fazer humor, fazer uma paródia, uma música, sem atacar aqueles que não deveriam ser atacados, né? Uhum. Olhar e atacar quem merece ser, né? Quem está no poder, a classe dominante, né? De uma forma crítica. O humor serve para isso, para apontar, e não simplesmente para você sair por aí a esmo agredindo qualquer pessoa porque é humor, entendeu? Eu acho que o humor não é muito bem assim. Eu acho que você consegue fazer um bom humor sem atacar as minorias, sem ser racista, homofóbico, entendeu? Uhum. Machista. Você consegue fazer, tem vários pontos que você consegue assistir de seriados muito bons, que até tocam na ferida, que você ri, e não houve uma piada racista, uma piada homofóbica, você riu em qualquer situação, entendeu? E eu acho que é muito complicado porque a gente acaba dando espaço, né? A gente não, a mídia, né? Acaba dando espaço para pessoas que são pitorescas, como você falou. Por exemplo, tem até um ponto recente de um DJ que agredia a mulher, né? Ele foi preso e tudo mais. O Tirulipa, né? O filho do Tiririca veio na internet pedindo uma segunda chance para esse cara e etc e tal. Então, assim, o cara é engraçado, o cara fica fazendo as dancinhas, fica pegando a torta, jogando na cara dele, só que ao mesmo tempo que ele começa a ganhar destaque pelo humor dele, pelas danças dele, ele também consegue expor a opinião dele, e aí a gente nota qual é o tipo da opinião desse cara. Uhum. Quem agride uma mulher merece cadeia. Entendeu? Simples então, assim. Eu acho que é muito perigoso, e é mais perigoso ainda quando as pessoas olham para o passado e vê o tipo de humor agressivo que era agressivo e acham que tudo muito mimimi, tudo muito etc e tal. Então, assim, eu vejo muito pelo lado da política, né? Eu aponto muito isso, porque enquanto havia o governo Lula, Fernando Henrique, Dilma, o quanto atacaram a Dilma, o quanto fizeram piadas machistas, sabe, de cunho sexual com a Dilma, o quanto, assim, massacraram ela. Agora, com o poder, com o presidente que está no poder, você não pode falar do soluço dele. Uhum. Então, onde é o politicamente correto dessas pessoas, entendeu? É isso que eu tento entender. Qual que é o politicamente correto? O que tem que acabar com o politicamente incorreto? Eu não entendo, sabe? Eu acho que convém para cada um, né? Para cada lado, assim, principalmente para quem está no poder hoje. Eu acredito muito que a gente tem que ficar de olho em quem está aí e principalmente olhar por trás como pensam essas pessoas, porque a gente vê pelas opiniões quem são essas pessoas, independente de se cantam bem, se interpretam bem, se escrevem bem. A opinião pessoal dessa pessoa muda tudo. Eu acho muito isso. Uhum. E para a gente encerrar esse tema e poder partir para outro, eu queria que você falasse um pouco sobre como lidar com o passado, porque o passado traz uma carga que é
a maneira como era formulada a visão de mundo das pessoas. Não havia essa consciência, os movimentos negro, homossexual, feminista, todos esses movimentos não tinham a mesma força. Hoje eles conseguem, por meio de persuasão e de boicote e de diversas ferramentas de luta, conseguem impor uma visão de mundo mais plural. Como é que a gente lida com o passado, Fábio? Porque, assim, uma coisa eu sou uma pessoa de 2021, eu tenho responsabilidade, eu não vou chamar o Pedrinho Matador para o meu podcast, como aconteceu recentemente. Agora, se o Pedrinho Matador deu uma entrevista anos atrás para o Marcelo Rezende, eu devo transmitir uma reprise dessa entrevista ou não? Na novela tal, o fulano batia na mulher e ela perdoou ele. Eu devo reprisar essa novela ou não? Como lidar com o passado, Fábio? Eu acho assim, nada tem que ser censurado. Uhum. Essa é o meu ponto de vista. Uhum. Nada tem que ser censurado. Agora você tem que olhar pelo ponto de vista como vai ser usado. Uhum. Né? Por exemplo... Tudo é intenção das contas, né? Sim, porque assim, nós temos assim, documentários nazistas, feitos pelos nazistas, como o Triunfo da Vontade. Tem que ser censurado? Não tem que ser censurado, é a história. Só que tem que ser usado como uma forma de debate para que aquilo seja entendido e que não aconteça nunca mais. Eu acho que se a gente tem, por exemplo, uma entrevista do Pedrinho Matador, tem que ser censurada. Eu acredito que não. Só que tem que ser exibida num contexto que não favoreça um cara que realmente é um assassino. Entende? Que a gente possa abrir um debate. Eu vejo muito, eu acho até interessante isso você perguntar. Eu postei no meu canal uma entrevista do Fantástico com o Bandido da Luz Vermelha. E eu notei assim que é um assunto que mexe muito com as pessoas, que assim, várias pessoas vieram para um canal e tal, até música fizeram. E acaba se criando o culto de um personagem que era um assassino, que foi um violentador de mulheres. Essa eu não vejo como uma figura heróica. Acho que ninguém vê. Mas assim, então, peraí. Estão assim, louvando a figura desse cara, ou se está literalmente fazendo um debate em cima do que foi ele? Eu acho que se é para colocar, que se coloque para debate. Para finalizar, desculpa até me estender, muita gente reclama. Eu fui ver o Cacete Planeta no Globoplay e apareceu lá. Este programa foi feito em um período tal, mimimi. Não é mimimi. Eu acho que é exato. Não se censura o material, mas se aponta. Esse programa foi feito em 93. Era outra época, eram outros pensamentos, era uma outra geração. Eu não vejo isso. Que o espectador tem essa informação, né? Totalmente. Igual, tiraram o Vento Levou. Não tirem o Vento Levou, porque tinha um ponto racista. Apresente o ponto racista do filme. Mostre por que ele era racista. Mas não censure a obra. Use para debate. Não use para ficar louvando coisas que não deveriam ser louvadas. É isso que eu penso. Hoje em dia, se você procurar, você encontra edições do Mein Kampf, o livro de Adolf Hitler, só que ele é todo cheio de notas de rodapé. Não só esclarecendo aquelas coisas que ele estava falando, mas como deixando um lembrete de que aquilo não é um material de propaganda. Aquilo é apenas um documento histórico. Passando para a próxima atração do podcast, Reinaldo Maximiano, você pode me responder uma pergunta assim básica, prosaica? Posso responder tudo. Nem vou falar que depende. Qual é a marca do seu fogão? A marca do meu fogão é Daco. Por quê? É porque Daco é bom. Não me diga que você vai tocar isso. Isso é que é parceiro. Nem ensaiamos, ele fez a piada perfeitamente. Vamos ouvir esse Não me diga que você vai tocar isso. clássico da MPB.
Assim, que deu uma treta danada, né? Deu uma treta danada, uma mas treta danada com a Daco. Alçou a nossa querida Tati Quebra-Barraco. Gostou da canção, Fábio? Ah, é uma canção maravilhosa, né? Ao mesmo tempo em que ela fala que o fogão é bom, ela diz que tudo é bom, né? É uma propaganda de graça até para a marca. Exatamente. O seu fogão é o quê? É Brastemp? É o quê? O meu fogão é Brastemp, mas eu acho assim. Você não tem nem a possibilidade do trocadilho, né? Não, mas eu vou falar uma coisa para você. A Daco utiliza a Tati Quebra-Barraco, né? Uhum. Enquanto o Continental 2001 utiliza Stanley Kubrick. Acho que a arte ela é livre para todos os pontos, né? Do luxo ao lixo. A arte é assim, o marketing tá aí para tudo, né? Então tá aberto a todos os pontos. É muito cultural, né? É isso. Aproveita que você tá com o microfone aberto e já dá uma palhinha de qual será o seu tema desenvolvido no próximo bloco. Eu quero falar sobre o Globo Repórter, mas não o Globo Repórter que você senta aí na sexta-feira e fica mais uma vez falando sobre a baleia. Não, é o Globo Repórter dos anos 70, do início dos anos 70, para a gente relembrar um pouco o que foi aquele Globo Repórter da década de 70. Por curiosidade, depois de muito tempo, anteontem, a gente grava no domingo, você já sabe. Eu vi o Globo Repórter sobre Tóquio e foi muito legal. Carlos Gil conseguiu mostrar aspectos de Tóquio muito pitorescos e bem interessantes às vésperas da Olimpíada. Reinaldo Maximiano, que tema você vai trazer para a gente no próximo bloco? Bem, eu vou continuar naquela linha True Crime, né? Vou continuar falando de assassinatos. A bicha é obsessiva mesmo, viu, viado? Qual é o... Eu sou. A série Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime, cartaz da Netflix, que estreou na última semana. Cartaz da Netflix, oferecimento, farofa pronta e yoki, né? Ai, que horror, que horror. Você vai ser processado. Você vai ser processado. Gente, que fique bem claro. Estou fazendo uso do politicamente incorreto. Você vai ser processado. Eu não tô nessa, não. Que fique bem claro que eu não tô nessa. Bom, vamos procurar outro patrocinador. Acho que é melhor, né? E já lançou essa série? Eu escutei o barulho, mas eu não sabia se já tinha sido. Lançou na última semana. Já causou um rebuliço, inclusive, com a família, né? Do Marcos Matsunaga. E também uma certa polêmica sobre esse ponto que o Fábio também falou, né? Falar dos assassinos, enfim, né? Você não está louvando demais? O que você esclarece sobre as circunstâncias de um crime? O que você tampona, né? Ou obscurece? Ficou coisas ali que não foram ditas. Então, assim, ok. O que essa série está trazendo? E aí, principalmente, assim, como fica o True Crime depois do caso Evandro? Porque o caso Evandro jogou o nível é um divisor de água. Jogou o nível lá pra cima. Então, como que essa série já chega velha depois do caso Evandro? É sobre isso que eu vou falar. Muito que bem. Então, se eu fosse você, eu não sairia daí. Confira os nossos patrocinadores que sustentam esse podcast. Se não com dinheiro, pelo menos com boas lembranças. Daqui a pouquinho a gente volta. Tudo que você mais gosta, tudo que você mais quer, tudo lindo e novo pra você. A nova Pinto Shopping foi feita pra você que adora andar na moda. Todos os lançamentos em calçados você encontra aqui. Nova Pinto Shopping, tudo que você mais gosta no lugar que você sempre quis. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá, que tal? Eu quero ver
Antártica, este é o sabor. Se for pra esquentar, que seja no sol. Se for pra enganar, que seja o estômago. Se for pra chorar, que se chore de rir. Se for pra atirar, que se atire o pau no gato. Se for pra mentir, que seja a idade. Se for pra roubar, que se roube um beijo. Se for pra perder, que se perca o medo. Se for pra cair, que seja na gandaia. Se existe guerra, que seja da cerveja. Se existe fome, que seja de bola. Se existe guerra, que seja da cerveja. Se existe fome, que seja de bola. Se for para realizar seus sonhos, que seja no Meridional. Tudo para ter você aqui. A Marisa tem tudo que as outras lojas têm, mas nenhuma delas vende tão barato quanto a Marisa. Conjunto em lycra 449, vestido em malha 329, calça em popeline 229, blusa em lingerie 299, conjunto de saia em popeline 299. E eu acho que de moda e de preço de moda, eu entendo um pouco, não é? Marisa. Os meus filhos já estão moços, casados. Desde pequenininho, eles tomam leiba quando eles estão com dia. Ela tá com vergonha de dizer que leiba é contra a diarreia. O 15 tá pra sampa, meu. Dá desconto pra você usar. Dá dinheiro, money, grana. 15 o DDD que dá. O DDD que dá 15% de desconto, 15 prêmios de 15 mil reais. O 15 dá descontos, o 15 dá prêmios. Use o 15, o DDD. Telefônica. Estamos de volta, podcast Texto Brasileiro, toda segunda-feira, aqui nos canais de áudio do Texto Brasileiro. Aliás, nós temos algumas novidades preparadas para setembro. Não vou adiantar por agora, mas são coisas bem diferentes que vão movimentar ainda mais o nosso canal. Fábio Marquezine, vamos começar com você esse segundo bloco, falando do seu tema, é Globo Repórter original, raiz, é isso mesmo? Isso mesmo. Por que eu quero trazer o Globo Repórter aqui? Que acredito que tem muita gente que não conheça o início do Globo Repórter e não tenha o conhecimento e a noção do quanto aquilo foi importante para a televisão e a linguagem da forma que era feita o Globo Repórter daquela década até uma parte dos anos 80, né? O quanto era cinema, o quanto era uma linguagem de cinema e puramente documental, né? Ele é um dos programas mais antigos da Rede Globo, né? Ele é de 1973. Isso, já daqui 2 anos ele já vai completar 50 anos de existência, né? Ele é um dos programas mais tradicionais do jornalismo da Globo, né? Ele até hoje ele é intocável, né? Assim como o Fantástico e podemos até colocar, digamos assim, o Globo Esporte Espetacular também, que tem a mesma idade, né? São os 3. Acho que o Globo Repórter e o Esporte Espetacular. Os 3 estrearam em 73. E eu acho que é muito interessante a gente relembrar, porque uma figura importantíssima do nosso cinema, Eduardo Coutinho, né? De tantos documentários importantes. Verdadeiro gênio do cinema brasileiro. Gênio do cinema, Edifício Master, Cabra Marcado para Morrer, assim, são documentários que é obrigatório qualquer pessoa ver, né? E ele foi uma das cabeças. Vou recomendar uma exceção na carreira dele, que é o excelente docudrama Jogo de Cena. Por que docudrama? Porque é ficcional,
mas ele gravou como se fosse um documentário. É genial esse filme, procurem. Jogo de Cena. Não, e é perfeito a mistura que ele faz de figuras anônimas com as atrizes, né? É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. Assim como também tem um documentário que o Eduardo Coutinho fez. Ó, Hack, já tô vendo que dá pra fazer um drops, hein? Do Eduardo Coutinho, que é Um Dia na Vida, em que o Eduardo Coutinho ficou das 5 da manhã até a madrugada gravando completamente a programação de quase todos os canais. Nunca vai poder ser lançado porque tem 1 trilhão de direitos autorais dentro do Reinaldo, uma vez jornalista, sempre jornalista, né? Olha aí o meu pauteiro pro Drops. Não é? Não, e ele fez rádio e TV, ele não fez jornalismo, não. Não, mas jornalista nasce, jornalista não é diploma, jornalista é alma. E é uma coisa, é percepção. Isso. Percepção. Sabe aquela coisa de DJ que tá tocando música? Ele tem percepção de pista, ele percebe aquilo que tá agradando, a galera tá gostando e ele insiste no set. Adorei. O jornalista é isso, tem que ter percepção de pista. Não, mas qualquer coisa a gente tá aí para fazer um drops, tá? Aqui o Reinaldo, não sei se quiser, estamos à disposição, porque eu acho que o Eduardo Coutinho eu já esclareci isso várias vezes no painel, agora eu vou esclarecer aqui. Eu não te convido muito pro drops, porque eu não gosto de você. Eu tolero você aos domingos, porque, assim, é uma causa que eu trago pra minha vida, entendeu? Ah, beleza, fechado. Que bom, a sinceridade é tudo, né, gente? Vocês nunca se deram bem. Verdade. Vocês nunca se deram bem. Vocês vão brigar hoje? Vocês vão brigar hoje. Tudo bem. Nunca se deu bem. Vai brigar hoje. Entendi. Então, que fique esclarecido que faça um drops para lavar roupa suja, então. Pronto. Isso, já tem dois aqui, Eduardo Coutinho, lavação de roupa suja. Luta no gel. Isso. Igual a luta livre. Não, mas olha, a gente fala do Eduardo Coutinho porque ele realmente foi um gênio. Só que a genialidade dele não ficou apenas no cinema. Ele fez assim trabalhos incríveis dentro do Globo Repórter. Tem assim memoráveis, né? Em que ele fez desse trabalho e levar isso pro ouvinte de que o Globo Repórter ele era de cinema, ele era feito com a linguagem de cinema. E o mais interessante, o Reinaldo vai gostar do que eu vou falar, porque ele gosta de efemeridades, ele já está aprontando as coisas pro ano que vem. O Globo Repórter nasceu do Globo Shell Especial, que foi, né, o pai do Globo Repórter, e com uma linguagem também de cinema. Não havia um apresentador, como o Globo Repórter colocou, com o Sérgio Chapelin, aí veio o Celso Freitas, Eliakim Araújo, mas o Globo Shell não tinha apresentador, e ele fazia cinema na televisão, documentário na televisão, né? Então, é de uma importância, assim, tão grande que infelizmente acaba se esquecendo desse Globo Repórter que foi histórico. Um requinte de linguagem que fez esse programa, inclusive, ser comercializado como material didático. Eu me lembro de, na escola, já morando aqui em São José do Rio Preto, eu já não morava mais em São Paulo, ou seja, pelo interior do Brasil inteiro, onde certo tipo de informação era limitada, haviam fitas da Globo Vídeo com Globo Repórteres gravados nos anos 70, dessa época, falando de assuntos importantíssimos, que muitas vezes um livro didático não trazia com tanta profundidade, tanta objetividade. E eu me lembro de ver duas ou três fitas dessas na escola, eu estava na 6ª série, e super importante, para que vocês tenham noção da qualidade do material. Não, e assim, é engraçado também, eu tô lendo um livro chamado A Melhor Televisão do Mundo, que se conta a história de como a Globo começou a vender suas novelas, suas séries. A primeira coisa que a Globo... Poxa, eu não me lembro o nome do autor, mas já vou ver aqui para você aqui. Mas ele é um livro recente, eu recomendo a leitura, ele é fantástico.
o livro, ele é muito bem escrito. E um dos primeiros programas que a Globo mandou para fora foi o Globo Repórter, né? Porque os países tinham muita curiosidade de saber sobre o Brasil e tudo mais, então o Globo Repórter foi um dos primeiros programas que a Globo vendeu para o mundo, né? E até tem um Globo, até eu falei isso do Reinaldo. Procurem, porque foi o Pedro Janove que postou, eu falei do Globo Shell, para vocês entenderem essa linguagem documental maravilhosa do que era feito. Tem um Globo Shell especial no YouTube de 72 que se fala da Semana da Arte Moderna de 22. E cinema, era cinema na televisão. E eu acho que a gente fica... Às vezes eu vejo muitas pessoas injustamente falando do Globo Repórter. Eu acho que tudo é uma mudança com o tempo, de esquecer essas obras de arte que o Globo Repórter fazia, mostrando a seca e a morte de crianças no Nordeste, fazendo uma reconstituição do último dia de Lampião, que ganhou o prêmio, porque mistura essa questão do documentário com o drama. Na escola, como que eu falei para você. Não, e você pega a cena da morte dele, é cinema que foi feito ali dentro de um Globo Repórter, né, dos atores e tudo mais. Eu trago isso para que as pessoas procurem e vejam como era o Globo Repórter. Até que foi, se não me engano, foi Eduardo Coutinho, e tem também no YouTube, graças a Deus, que foi feito quando o Glauber Rocha morreu, que é chamado Glauber Rocha, Morto-Vivo. E é uma mistura da vida da obra do Glauber com cenas do velório, né? É uma mistura das cenas do velório, do sepultamento, com as cenas intercaladas do filme, com entrevistas de colegas. É o cinema, é o documentário em visão de cinema na televisão, né? Então... Era incrível o trabalho que o Globo Repórter fazia nos anos 70, tem tantos outros, até de uma forma que eles foram censurados, com o Ilcinho Galileia, né, que era um bandido e tudo mais, que a ditadura pegou em cima. O caso Araceli também, acho que foi feito, né, um Globo Repórter. Esse da Araceli, inclusive foi o Reinaldo quem me mandou o link, ele está disponível no YouTube. Ele é angustiante, porque eu acho que é o Sérgio Chapelin, o narrador. O tom da narração, com aquelas imagens, é uma coisa angustiante. A gente percebeu o sofrimento daquela menina. Vale a pena, quem quiser conferir isso que o Fábio está falando, tem o caso Araceli disponível no YouTube. E até assim, para não alongar tanto também, eu até defendo muito o Globo Repórter, porque é um programa que eu aprendi a gostar de jornalismo graças ao Globo Repórter, mas acho que tudo tem uma fase dentro do Globo Repórter, assim como dentro da própria televisão. A gente, né, relembrando aqui num programa que tinha Eduardo Coutinho, outros cineastas também dentro do Globo Repórter, dessa fase documental, a fase que o Globo Repórter começa a partir dos anos 80 até meados dos anos 90, até um pouquinho perto dos anos 2000, era o ponto factual, né? O que acontecia de importante, o Globo Repórter estava lá. Morreu a princesa Diana, tinha especial no Globo Repórter. Morreu a Chacrinha, especial do Globo Repórter. Brasil tetracampeão, Globo Repórter. Era um ponto mais factual, né? Que acabou deixando um pouco de lado para focar mais assim em curiosidades da natureza, que todo mundo acaba fazendo um pouco de chacota, né? Teve inclusive uma fase em que o Globo Repórter tinha 3 assuntos por semana, lembra? Isso. Não, ele levava um ponto, porque ele foi um pouco inspirado no 60 Minutes, né, no 60 Minutos da CBS, né, que também tem mais ou menos de 2 a 3 temas, né, ele se utilizava muito, muito disso também. Eu acho que foi mais nos anos 90 que, não, um único tema, né, eu acho que entre até os início dos anos 90 eram 2 temas de 3 a 2, né, e era como se fosse uma revista aberta, né, mais contida do que o próprio Fantástico. Mas assim, eu defendo muito esse programa. E você falou do Japão, né, que passou agora, a gente está gravando no domingo, né, uma semana antes
das Olimpíadas, o Carlos Gil fez um Globo Repórter muito legal. Eu acho que é isso que eles poderiam investir mais, né? No factual também. Tem o Profissão Repórter, que é excelente, que é um programa voltado para o factual, mas acredito que o Globo Repórter pode-se olhar para esse ponto, né? Eles fizeram um documentário também, um especial sobre a tragédia de Mariana, né? Sim. Ou Brumadinho, eu não me lembro qual dos dois. Poxa, e foi muito bem elogiado. Eu acho que isso que eu sinto um pouco de falta. Mas assim, antes das pessoas meterem um pau no Globo Repórter, como eu vejo alguns até colegas falando, estudem a história desse programa e o quanto é fantástica a história desse programa. Qual televisão poderia trazer uma forma documental para a sala dos brasileiros na época da ditadura? Foi o Globo Repórter. Recentemente nós gravamos um painel para o canal do Fábio, falando a respeito do legado do Silvio Santos. Vocês vão ver isso quando for lançado esse vídeo. E a gente falava exatamente isso. Não adianta você julgar o programa pelo que ele é hoje. Você tem que julgar o programa pelo que ele representou durante anos na televisão brasileira e as coisas que ele trouxe e tal. A gente tem de julgar as coisas usando uma visão mais ampla, né? Não exatamente só o que a gente está enxergando diante do nariz na hora, né, Fábio? Sim, eu acho que é isso que é o mais importante, as pessoas verem a história do programa, né? Fazerem essa análise e entenderem a importância. A mesma coisa do Fantástico. O Fantástico hoje é assim assado, mas o Fantástico, eu acho que, na minha opinião, é uma das principais invenções da TV brasileira. Uhum. O Fantástico é um programa inventado numa época, a gente tem que analisar a época também, né? Que, porra, é genial, cara. Se ele é hoje em dia ultrapassado ou não, aí a gente debate, mas a genialidade da construção de um programa em 73 é fora do comum. Eu acho que isso tem que ser visto, né? Por tudo passa, mas a história fica, né? E também queria falar que eu amo o Sérgio Chapelin, sinto muita falta dele. Eu também. Ele era um locutor incrível, a narração dele era fora do comum. Para qualquer assunto ele falava de uma forma que você parava, seja por uma matéria boba sobre os macacos, mas ao mesmo tempo em que havia uma comoção, a voz dele fazia aquela locução, você sentia aquela tristeza por aquele fato, né? Ou aquela entrevista, enfim. Sinto muita falta dele. Eu vou fazer incríveis que esse programa já teve, né? Sim. Glória Maria, ele é quem Araújo, Cid Moreira, para mim, imbatível só Sérgio Chapelin. E eu vou confessar uma coisa aqui para finalizar o meu tema aqui. Quando ele se aposentou no último Globo Repórter dele, eu estava assistindo tranquilamente. Eu chorei, bicho. Eu não acreditei. Eu chorei. Descobri que não fui o único, que teve outros amigos que choraram, porque assim, como eu falei, se hoje em dia eu gosto de jornalismo, mesmo não sendo jornalista, mesmo não sendo formado, tudo começou pelo Globo Repórter, que eu assistia muito com meu pai. Então acho que mistura um pouco da minha memória afetiva com o que eu aprendi a ver, a sentir de um jornalismo de uma forma diferente do que era um telejornal, por exemplo. Então, eu acho que tudo caminha nesse ponto, né? Sinto saudade do Sérgio Chapelin. Eu não chorei na despedida dele do Globo Repórter, eu chorei no aniversário do JN, quando, depois de sei lá quantos anos, trouxeram Cid Moreira e Sérgio Chapelin para apresentar um bloco do jornal. Aquilo me pegou muito. Em casa, a gente tinha um hábito bobo, mas que remete aos melhores anos da vida, que são a infância, né? Desde quando eu era criancinha, 2 anos, 3 anos, meu pai assistia religiosamente o Jornal Nacional e quando terminava ele dizia boa noite, boa noite. Subiam os créditos, aquele barulho de impressora de jornal, e o meu pai imediatamente se virava para mim e falava: dá boa noite pro moço, Zé Vitor. Eu falava boa noite. Quando eu vi eles no jornal, me deu um gatilho de saudade do meu pai, saudade da infância e da importância daqueles dois para
para o jornalismo brasileiro. Reinaldo Maximiano, qual a sua fase favorita do Globo Repórter? A atual, a dos anos 70, aquela oitentista de vários temas num programa só? Eu gosto da fase oitentista, eu gosto da fase dos anos 80. A atual, eu gosto muito de algumas coisas. Eu não gosto daqueles documentários prontos, né? Daquele material que já vem da BBC ou da Raio. Da BBC, exato. Ok, que se use material dessas empresas, mas que se complemente, que não sei o quê, que produza mais alguma coisa além, aí eu gosto. Mas quando fica na própria reprodução, já não me dá apetite. Teve episódio, Reinaldo, que a narração da Glória Maria, ou sabe-se lá de quem, não lembro, era por cima da narração britânica. Tipo, nem apagavam a narração. Não, era tosco. Mas nós temos uns legais recentes, né? Teve meu Deus, esqueci o nome da repórter, uma repórter negra, que foi na Transilvânia, né, na Romênia, né? Então, ela visitou o castelo do Cineia. Uhum. Então, assim, o pessoal da Romênia achando ela interessante, porque ela era uma mulher negra, enfim, né? Não tem negros na Romênia, os ursos, enfim, aquilo ali eu achei muito legal, porque te propicia uma imersão no lugar, né? O episódio sobre a Capadócia, eu acho muito bonito, gosto muito dessas coisas, as viagens da Glória Maria, né? Que a minha mãe ficava assim, eu queria ser a Glória Maria, porque viaja para tudo quanto é lugar. Você falou da Dulcinea, eu vou ter que novamente trazer a minha infância. Eu achava sempre muito legal no JN, quando falava assim, está nevando em Curitiba, vamos chamar a repórter Dulcinea Novaes. Aí aparecia Dulcinea Novaes no meio da nevasca, toda paramentada, né? A única negra de uma praça toda tomada por brancos. Por brancos? É uma coisa que eu acho incrível. Depois... Carnaval de Salvador, alegria invade as ruas. Com vocês, Giacomo Mancini. E Giacomo Mancini, loiro do olho azul, cabelo liso, em cima do trio elétrico, com a sua baianidade nagô. E na rua, todos negros. Eu adorava ver a Dulcinea Novaes entrando assim no jornal, porque exatamente nessa coisa, assim. Aí chega lá no sul, aquele monte de gente branca, ela negra. Eu falo assim, gente, coisa incrível. Existem pretos nos estados do sul. E mas eu adoro. Com a sua malemolência no trio elétrico era interessante também. Interessante demais, né? Mas aí, né, uma voz negra, uma presença negra nos jornalísticos da Globo, né? Hoje nós temos aí a Maju no Jornal Hoje, nós temos o Heraldo Pereira, a Lili Midley no Jornal das 10 da Globo News, né? A gente não deveria comemorar esses espaços sendo ocupados, né? Porque deveria ser a regra, né? Mas já que o sistema nos oprime, então a gente tem que comemorar cada passo como se fosse a grande vitória, né? E é uma grande vitória mesmo, assim, porque, pelo amor de Deus, né? Mas quando você fala que você gosta mais do Globo Repórter oitentista, é pela diversidade de temas? Pela diversidade de temas e principalmente por um episódio que me marcou muito. E quem está nos ouvindo pode procurar no canal do Mofo TV. Eu tenho medo de falar o nome dos canais, né? Porque eu tenho medo que as pessoas derrubem ele, né? Mas que é a cena do João Batista Olive, que num episódio chamado Viúvas da Seca, que é aquela história dos maridos que vão para São Paulo, deixam as famílias no sertão e desaparecem completamente, né? E aí o João Batista está conversando com um menino chamado Zé Clayton, que ele brinca com os ossinhos. Uhum. Uns ossinhos de cabra, né? Uns ossinhos assim e tal. E ele faz uma fazendinha com cada vértebrazinha da coluna, né? E cada um tem um nome, não sei o que e tal. E o repórter chora. Isso ainda é. Toda vez que eu assisto, eu lembro. Isso é muito, muito, muito forte. Existe o episódio Viúvas da Seca também no YouTube, que eu espero que a senhora Rede Globo não derrube. Não. Já que ela não disponibiliza. Deixa o Neto em paz, cacete.
Porque, assim, não disponibiliza, então não penaliza quem está disponibilizando a coisa, entendeu? Porque a gente tem interesse. A gente adoraria ver isso na Globoplay. Então, assim, ou faz o favor e reverencia quem está fazendo isso, em vez de ficar perseguindo. Sou desses, né? Mas, enfim, a gente tem uma linha que começa ali no final dos 70, que é quando o Globo Repórter fala da mulher do cangaço, né? Que é o Hermano Pena que faz, o Guga Oliveira, com a questão da Guerra de Canudos. Então você já tem um Globo Repórter meio entrando nesses lugares. Inclusive, né? o Fábio principalmente no sertão. Cometeu uma gafe, porque ele não citou, talvez, a pessoa que ele mais ame na televisão, que é o senhor Goulart de Andrade, que estava presente. Goulart de Andrade, que estava lá. Na primeira fase, com muito brilho, né? Agora, quem quiser ver trechos do Ilcim Galileia, no Memória Globo tem. Né, que é um episódio que a censura proibiu, né? Então, assim, você tem... Eu acho que o Globo Repórter é uma sacada genial. Ok, ele é inspirado, sim, no 60 Minutes, né? Mas ele tem uma coisa que, assim, você tinha um time de documentaristas, de pessoas do cinema, pensando essas questões, e que faz esse diálogo do jornalismo com o documentário, né? Já que tem uma proximidade entre os dois, né? E investe naquilo, né? Então você tem episódios realmente memoráveis. Acho que esse sobre o cangaço, Mulheres no Cangaço, e o Antônio Conselheiro são, assim, deviam estar na Globoplay, né? O Viúvas da Seca, que é um dos meus preferidos também, deveria estar na Globoplay. Né? O caso Araceli, né, que é aquela coisa mais, né, de crimes, né, o Globo Repórter vai entrar muito disso, vai falar de matadores e tal, é também um documento importante de um momento, de uma época, de um jeito de fazer, né? E que deu seus filhinhos, né? Porque nasceram vários filhinhos do Globo Repórter, né? O SBT criou principalmente a Manchete, criou o documento especial, né? Então, assim, cada um foi tentando entender que, olha, tem um espaço para jornalismo investigativo. Olha, o SBT Repórter, não estou falando do documento especial, que o SBT tinha o luxo de ter esses dois programas no ar ao mesmo tempo. Documento especial e SBT Repórter. O SBT Repórter original, que era com a mulher do Newton Travesso, que você, indelicado a ponto de não lembrar o nome dela, Marilu Torres. Tinha Mônica Teixeira, tinha Afonso Mônaco e tinha Marília Gabriela. Cada semana era um que desenvolvia uma reportagem e era sensacional. Era sensacional. Pois é, então, assim, o documento especial, que foi um grande momento da Manchete. Então, assim, você vê que o Globo Repórter, ele tensiona esse lugar do jornalismo investigativo na TV. Né? É claro que ele vai mudando de feições a cada década. Ele vai... Porque ele também precisa dialogar com a sociedade com quem ele está ali, né? Interagindo, né? Ele tem que estabelecer uma forma. É o que acontece com o Fantástico, né? Quando ele foi lançado, né, ele era uma grande revista, você tinha clipes, shows musicais, não sei o quê, mas também você não tinha muitas opções na TV aberta para poder pegar esses espetáculos todos. Hoje você tem essa cartela toda disponível. O Fantástico tem que ser bem diferente do que era na década de 70. Ele tem que dialogar com o seu tempo, né? E, a meu ver, ele dialoga tecnologicamente, o aparato é interessante e tal. As grandes reportagens continuam lá, a questão de mistério, de ciência, de tecnologia, tudo está lá ainda. Então, assim, os programas precisam dialogar com seus tempos, né? Mas foi embora foi a dramaturgia, o resto continua de uma maneira ou de outra. Sim, então tudo que veio depois meio que pegou um pouquinho do gene do Globo Repórter, até mesmo a profissão do repórter, né? Que já hoje é muito menos metalinguístico, que era a graça do Profissão Repórter, né? E está muito perto do Globo Repórter em si, né? Mas se eu tivesse que eleger o episódio do Globo Repórter, seria o Viúvas da Seca, lá de 83.
né, que o repórter chora com o menino brincando com os ossinhos. Olha só, é 1983. Nós estamos gravando numa tarde de domingo, 18 de julho de 2021. As pessoas ontem fizeram fila em Cuiabá para receber doação, sabe de quê? De osso. Para comer. Tão longe e tão perto. Exatamente. O Reinaldo, no primeiro bloco e em diversas oportunidades, eu deixo claro que eu detesto o Fábio Marquezine. Um dos motivos é que ele falou mais que o Homem da Cobra nesse programa. Não sei o que aconteceu, se é algum problema hormonal, não sei o que está acontecendo. Eu sei que nós vamos ter que abrir um terceiro bloco, porque Fábio Marquezine não coube num bloco só. Não, e geralmente quem faz essa indelicadeza com as pessoas sou eu. Então, a senhora, eu me sinto ultrajado. A senhora é injustamente discriminada, né? Uma prolixa, difícil, né? Olha aí, Fábio fazendo a mesma coisa. Pois é, eu sei que eu estou aqui, eu sei que eu estou neste podcast para cumprir a cota, entendeu? A cota das pretas e a cota das LGBT. Eu sei que eu estou cumprindo a cota. Então, assim, o pouco espaço que me dão, eu vou falar mesmo. Eu vou falar mesmo. Você quer se defender, Fábio Marquezine? Com o Globo Repórter, meu amigo, não tem como segurar a emoção, é muita emoção. E só vou falar uma coisa antes de encerrar tudo isso, não vou falar mais nada, tá? Agora estou ofensivo, mas eu vou deixar uma para vocês. Eu vou deixar uma para você, ouvinte. Vá no YouTube, tem um vídeo maravilhoso de uma galera num boteco, num bar, uma bandinha tocando o tema do Globo Repórter com a galera tomando uma breja e tocando o tema do Globo Repórter. Procura que genial, eu preciso ver isso agora. Eu quero ver isso. Quem vê primeiro me manda o link. Daqui a pouquinho a gente volta com o derradeiro bloco do podcast de hoje. Como é? Tá pronto? Não está pronto. Com 1000 caldeirões. Chefe, abre a mala. Todinho é melhor do que eu, porque já vem pronto e tem um verdadeiro sabor de chocolate. Que delícia! Eu sabia que eles iam gostar. Atrás dessa cara brava se esconde uma alma de criança. CDBB? Deixa eu ver. Por acaso você não quis dizer CNPq? CDBB? Será que isso não é coisa de partido? Se você não sabe o que é CDBB, espere para ver. Os novos óleos SF da Shell são um sucesso. O meu caso é álcool. Pois não. O meu é gasolina. Assim, eu explico. Shell Super SF, o desempenho que os novos motores a gasolina exigem. Numa Super SF, reduz a oxidação dos motores a álcool. Alô? É da tarde de televisão? É. Olha, o povo diz que eu canto igual passarinho, que eu vi. A Shell excede, de novo. Parla. Bela obra, vais ganhar uma Antártica. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Salute. Se os preços da Sandis já estavam tão bons, imagine agora na liquidação. Liquidação Sandis. Descontos de até 50%. Comprove na etiqueta. Olha, a Ótica lançou uma nova e incrível massa para pão de ló. Agora eu faço facilmente rocamboles, tortas deliciosas e muito, muito mais. Pronto! Sucesso garantido com o novo pão de ló da Ótica. Em julho, viva as emoções sobre duas rodas. Motocicletas, bicicletas, ciclomotores, acessórios, moda esportiva. Visite o primeiro salão das duas rodas de 12 a 22 de julho no pavilhão da Bienal. Parque Ibirapuera, promoção Arpro, patrocínio Abraciclo. Amanhã e domingo a Mesbla Veículos vai liquidar seu estoque. É a grande liquidação de carros novos e usados da Mesbla Veículos. Carros de todos os tipos com preços abaixo da tabela. Vá correndo comprar o seu. O melhor pra você.
Terceiro e último bloco do podcast de hoje, abrindo com música. Nelson Motta, é isso mesmo que você está ouvindo. Nelson Motta cantando Madame Sabe Tudo, que fez parte da trilha da novela O Bofe, de 1972. O Reinaldo Maximiano, você sabe por que o Reinaldo... Gente, eu não estou bem, perdão. Por que o Nelson Motta gravou essa música? Não sei. Eu achei uma história deliciosa. Ele não é cantor, como vocês podem ter percebido pela voz dele. Ele gravou essa música porque ele fez essa música para a novela e queria que a Marília Pêra, sua esposa e senhora, gravasse. Ela achou a música um lixo e não quis gravar. Aí ele falou, gravo eu. Eu não acredito nisso. São as mulheres mandando na nossa vida desde os anos 70. Reinaldo, o tema que você traz para nós é True Crime, nós já adiantamos, e Dona Elise Matsunaga está cada vez mais loira, cada vez mais na pista para negócio, né? Como é que é essa novidade que temos aí no estúdio? Pois é, né? O True Crime tá aí, chegou mesmo, tá aí já há um bom tempo, na verdade, né? Mas ele tem uma legião de espectadores, né, aficionados, gente que gosta do gênero. Muita gente não gosta. Eu sei que, por exemplo, você não gosta. Acho que o Fábio tem uma certa resistência. Eu gosto muito. Eu né? não disse que não gosto em momento nenhum. Eu não gosto do exagero. Parece que só tem isso. Só tem esse gênero. Faltam documentários sobre outras coisas, como, por exemplo, o excelente Meu Amigo Bussunda. Parece que hoje em dia só tem documentário de Big Brother ou de crime. Pois é, o que acontece? É o filão, né? Então a galera entrou nessa. Só que nós temos, como é que eu vou dizer? Corrigindo, né? Pedindo desculpa, não é que você não gosta. Você não gosta é o excesso da coisa, porque parece que só tem esse gênero e não há diversidade. Eu vou parar de odiar o Fábio e amar você e vou trocar. Mas, enfim, é um grande filão. Mas agora ele encontra, na minha opinião, um problema muito sério. E é curioso, é um problema para o bem. Sim. Para o bem do gênero. Uhum. Que é o caso Evandro Cartaz da Globoplay. Isso. Ele joga a série documental, né, de true crime, né, de crimes verdadeiros, vamos colocar assim, essas narrativas sobre crimes, aí pode ser documental ou pode ser docudrama. No caso do caso Evandro, tem elementos de docudrama presentes, muito melhores do que aqueles que a gente conheceu no Linha Direta, por exemplo. Uhum. Né? Mas ele joga a coisa num patamar tão elevado de qualidade, de abordagem, de filmagem, de roteiro, sabe? De acabamento final, de pesquisa, principalmente de pesquisa, que ficou ruim para a concorrência. Uhum. Ficou difícil para a concorrência. Então, quando chega na semana passada, esse documentário dirigido pela Elisa Capai, né? Que é o Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Né? Qual que é o grande mérito? É oferecer a perspectiva da ré, né, da Elise, presa, condenada, hoje ela está com 39 anos, pelo assassinato do marido, né, que era o Marcos Matsunaga, um dos donos da IOC. Né? Não só assassiná-lo, como esquartejá-lo. Né? Então, o grande mérito é trazer essa perspectiva. Não é nenhuma novidade
nas séries documentais, né? A gente já tem isso com Ted Bundy, já fizeram isso com Paul Bernardo, enfim, com Charles Manson, com muitos outros assassinos, né? Assassinos em séries ou assassinos em massa. Já existe, não tem nenhuma invenção da roda, né? Uma das primeiras que fez muito sucesso foi sobre o O.J. Simpson, né? O.J. Simpson. Então, assim, então não tem nenhuma novidade. Mas o que traz um certo... não vou chamar de arejamento, não, mas o que traz uma certa luz para o caso é a gente ter a oportunidade de escutar a própria Elise e vê-la descrevendo as ações. Antes do crime, durante o crime, depois do crime, né? Diferente daquilo que outras séries de true crime nos oferecem, como é o caso, por exemplo, de investigação criminal, anatomia do crime, operação policial, né? Que são da mesma produtora, mas que tem uma coisa muito reiterada e reinsistente. É sempre o ponto de vista da polícia, da perícia e da promotoria. Né? Você não tem uma outra perspectiva presente ali, né? Embora se fale do ponto de vista da defesa, né? A visão hegemônica é a da promotoria, né? Da perícia, enfim. E aí é uma coisa muito complicada, porque os peritos costumam falar de um lugar muito elevado, né? E de muitas certezas, né? E quando a gente está lidando com crime, o Edgar Allan Poe já nos explicou isso. Não tem muita certeza ali, não. Tem muita dúvida, né? Então, assim, o que ele acaba nos mostrando é um elemento muito forte no caso da Elise. E aí, vou fazer esta ressalva. Eu não estou fazendo uma apreciação de valor sobre o crime cometido por ela. Né? A extensão desse crime e o que ele significa para a sociedade. Não é isso que eu estou fazendo. Né? O que eu estou fazendo é o seguinte. Ele esclarece uma estratégia que foi usada na promotoria para condenar a Elise. E aí a gente percebe uma coisa que é interessante. A mulher, quando é vítima de um crime, monta-se toda uma estratégia jurídica para fazer com que ela seja culpabilizada desse crime. É o que aconteceu com a Ângela Diniz. Né? Aí vão nos aspectos da vida privada. É o que acontece, por exemplo, com a Elisa Samúdio. Né? Era garota de programa, era uma atriz de filme pornô, era não sei o quê, enfim. Questões que vão atingir, né, a índole da vítima, né? Ocorre algo semelhante com a Elise, porque aí toda a montagem, né, para desqualificar a autora do crime foi a mesma coisa. Ela era garota de programa, não sei o quê, enfim, tudo isso, né, que afasta muito mais das motivações reais do crime ou condições reais para o crime ser cometido, né, se afasta disso e se aproxima muito mais daquilo que é a própria sociedade machista, né? O olhar que a sociedade machista lança para essas pessoas. Então, talvez ela tenha sido julgada muito mais por uma componente machista, talvez presente no júri, do que por questões que são efetivas para o crime, né? Não sei. Né? Não estou dizendo que o crime não é grave, que o que ela fez é uma coisa seríssima, implica e ela faz na destruição de várias famílias. Ela faz algumas afirmações bem esquisitas, né? Muito esquisitas. Tipo dizer que gosta de carne de veado, que é caçadora. Que veio da roça, então ela sabe desossar, né? Ela sabe abrir um corpo, sabe tirar a pele, dizer que a carne de veado é uma delícia, descrever as armas que tem em casa. Era uma casa com muito armamento, né? Era um casal que gostava de atirar, gostava de caçar. Não é uma gatinha que eu gostaria de levar para casa. Não. E é uma coisa... Vamos lá, né, gente? Quem é ficcionista vai entender o que eu estou falando assim. Um crime que acontece entre quatro paredes, entre um homem e uma mulher, né? Vítima e algoz. As únicas pessoas que sabem o desenrolar dos eventos dentro daquele espaço são essas duas. Então tudo que vem a partir do momento que o crime foi cometido é versão, é relato. Não é a situação que se desenrolou ali, né? Ninguém estava lá para ver e para saber o que aconteceu logo de fato, né?
Daí a grande sedução. Acho que é por isso que eu sou muito seduzido por esse tipo de narrativa. Porque, na verdade, a gente não alcança a verdade das coisas, não. Não alcança mesmo. A gente alcança aquilo que o juiz chama de veredito. Que é, tá aí, a verdade dita. Então vamos lá, a hipótese plausível é essa aqui, está validada, pronto, acabou, lavrada a sentença, ok, tá aí a verdade, né? Mas o desenrolar dos eventos que culminaram na ação, isso aí é muito difícil mesmo, né? Agora, tem coisas que não são ditas na série. Como, por exemplo, uma coisa que o próprio advogado de defesa da família Matsunaga, né, diz que é a compra da motosserra, de uma motosserra de mão, né? Uma motosserra portátil, né? O que poderia até nos fazer crer que esse crime ele não foi no calor do momento, né? Teve uma discussão, uma briga, ela pegou o revólver e atirou. E dali ela ficou desesperada e tentou fazer alguma coisa. Daria a crer que teve uma premeditação, né? Então a série não fala disso, não entra nesse item, né? Há uma humanização, uma tentativa de humanização da Elise, até talvez pela própria cobertura que o caso teve na época, né? Sim. E dos adjetivos que deram para ela, né? Que dão para qualquer outro assassino, monstro, bizarro, não sei o quê, enfim, né? Até outros muito pouco lisonjeiros que eu não vou falar aqui. Sim. Mas que os nossos jornalistas, apresentadores de programa policial adoram repetir aí a esmo, né? Então, assim, acho que o meu ponto, na verdade, é esse, assim. O caso Evandro, ele traz 7 pessoas que foram julgadas, né, que foram incriminadas, julgadas, sendo inocentes, né? E na época, os qualificadores eram os mesmos, monstros, satanistas, não sei o quê, enfim, né? Então, assim, o que o caso Evandro traz é uma virada. Olha, eles são inocentes, eles foram torturados. E mesmo que tivesse cometido algum tipo de crime, eles foram torturados. Não se pode tirar de perspectiva que tortura, né, é crime. Eles foram torturados. Não dá para confiar em depoimento extraído por tortura. Bem, tem gente que confia tanto que chega até eleger quem defende torturador. Defende e homenageia num processo de impeachment. Mas vamos lá. Mas o caso Evandro, ele traz essa questão. Tem uma virada, né? Você descobre que as pessoas que foram condenadas são inocentes, né? E joga a construção, né? A construção visual, a pesquisa, a apuração do material num nível muito elevado. Mas muito elevado. De modo que qualquer true crime que vier agora, depois do caso Evandro, tem um baita desafio na frente, que é assim, como fazer algo melhor ou no mesmo nível que o do caso Evandro, porque senão a minha série já vai nascer o quê? Velha. Então o caso Elise, infelizmente, apesar de toda essa qualidade que ela tem qualidade visual, tem qualidade de pesquisa, tem muita qualidade, mas é uma série que já nasce velha, né? E não é só true crimes assim, não. O próprio documentário que a Globoplay, não estou puxando saco da Globoplay, mas elogio muito os documentários que a Globoplay fez sobre o caso Marielle, João de Deus, Castor de Andrade, olha, estão entre as melhores coisas já produzidas no jornalismo brasileiro nos últimos anos, tá? Entre as melhores produções, assim, para quem gosta desse tipo de narrativa e para quem não gosta, né? Marielle, por exemplo, todo aquele levantamento... Marielle eu vi, ele volta e meia reprisa, e na televisão eu tô falando, porque ele saiu do Globoplay e foi para televisão, e é uma obra-prima, é maravilhoso. É maravilhoso, aquela coisa de sair à procura das câmeras de segurança, e aí você olha assim, gente, é verdade, né? A gente está cercado por câmeras, né? Então, assim, caso Marielle tá aí, também coloca o nível de qualidade tão elevado que qualquer coisa que for parecida, que entrar nessa onda, tem que olhar para ele como referência. Né? E vai ser difícil, né, desbancar uma coisa como o caso Marielle, assim, em termos de documentário. Né? E vai continuar sendo atual enquanto o crime estiver impune. Né? A mesma coisa com o caso Evandro, esse caso continua impune. Não se sabe quem cometeu aqueles crimes lá em Guaratuba.
né? Porque não foi só o menino Evandro, foram outras 7 ou 8 crianças. No caso da Elise Matsunaga, não, a gente já tem ali uma assassina que ela confessa que fez tudo sozinha. Ela até questiona, a própria Elise questiona, por que as pessoas acham que eu não saberia fazer, não daria conta de fazer, né? Alguns detalhes muito técnicos, como por exemplo, ele ainda estava vivo ao ser esquartejado, ou ele já tinha morrido, né? Aí tem uma controvérsia muito grande, porque ao que parece ele deve ter tido morte cerebral por conta da bala que entrou na cabeça. Então, o cérebro já estava morto. Porém, colocaram como quase-mortes asfixia, né? Com o próprio sangue. Enfim, é um caso muito macabro, um caso muito bizarro, mesmo assim. E que tem efeitos que a gente vai sentir ainda por algum tempo, porque a filha do casal está viva. Infelizmente, as imagens do corpo do Marcos, né, elas estão na internet para quem quiser ver, infelizmente. Né? Então, assim, a qualquer momento, essa criança pode vir a procurar esse tipo de imagem. Então, assim, aí é que é a minha grande questão. Será que a gente precisa ter esse tipo de imagem assim disponibilizado? Será que a gente não tem que ter uma certa reverência, um certo respeito com os mortos, né? Aquela pessoa representou muita coisa. É o filho de alguém, é o irmão de alguém. Exatamente, representa muita coisa. Essa pessoa não está sozinha. Ela traz atrás dela uma série de outras pessoas. Assim como a Elise também traz uma série de outras pessoas atrás, né? Tem uns momentos emocionantes, o contato dela com a avó. Então, assim, a gente conhece uma outra face, né? Me lembrou muito aquele livro do Truman Capote, A Sangue Frio. Né, que ele conversa com os assassinos, né? Ele oferece uma visão dos assassinos, uma história deles, né? Porque eles também têm uma história, eles também têm uma narrativa. Reinaldo, mas você está defendendo assassinos? Não, eu estou defendendo pessoas, estou defendendo seres humanos. Porque quando é que uma pessoa perde o estatuto de ser humano? Quando ela é julgada e condenada e está no presídio? Não. Ela não perde nunca. Não perde nunca. Isso reduz a gravidade do crime? Não. Isso reduz o tempo de pena dessa pessoa? Não. Isso aí é outra coisa, isso aí é outro mérito. A questão é, as pessoas não perdem o estatuto de seres humanos. Né? Como a gente viu nas últimas semanas, aí eu vou amarrar para fechar, pessoas dizendo que, mas por que apenados, por que gente que está em penitenciário, preso, tem que vacinar primeiro? É grupo prioritário, não sei o quê. Quando é que uma pessoa perde o estatuto de ser humano? Ali um aglomerado de pessoas. Mas isso é uma coisa que chega a ser ridícula. Por quê? Porque ela está privada de liberdade, ela não tem a possibilidade de se isolar, né? Porque ela está ali no meio de um monte de gente. Ela não tem a responsabilidade da vida daquela pessoa é do Estado. Se cuidar, tampouco como cuidar dos outros e dos funcionários que estão lá para mantê-la lá. É uma coisa óbvia, né? E todos estão ali sob responsabilidade do Estado. Sim. Apenados ou funcionários de presídios, né? Então são questões de um certo fascismo, de uma certa eugenia, que o Brasil está flertando perigosamente nos últimos anos, assim, sabe? É como se pessoas que cometessem crimes fossem alijadas do estatuto de ser humano. Né? E aí vem aquela coisa, né? Bandido bom é bandido morto, né? Olha, por mais que seja bandido, né? Vamos pegar Champinha, por exemplo, né? Por mais que é uma pessoa que tem problemas mentais sérios, né? Essa pessoa carrega uma narrativa, ela carrega uma história que diz de outras pessoas. É uma mãe, é uma irmã, é uma filha, é uma esposa, sabe? É um pai. Então, assim, você não está lidando apenas com um indivíduo, você está lidando com um coletivo, né? Uma pessoa é um coletivo de muitas outras, né? Então, assim, eu acho que o documentário da Elise traz não é né, mas sobre a Elise, traz luz para uma série de coisas, deixa para trás todas as séries de true crime, né, que contam as historinhas dos crimes, mas não dão espaço ou voz para quem cometeu esses crimes, fica ali na mesma estrutura, tanto que eles são muito parecidos. Isso é a coisa mais chata que tem no gênero.
E aí eu vou concordar muito com você. Não tem diversidade nenhuma. Quem assistiu um episódio, assistiu todos, porque todos são iguais. É sempre um tom meio épico, buscando o suspense. Eu não gosto disso. Eu acho que e uma exaltação do trabalho da polícia. Eu acho que deve haver outras maneiras de fazer esse gênero. Sim, como a própria Netflix tem no catálogo dela o caso da... Esqueci o nome, é Elise também, mas é o caso do Hotel Cecil, né? Que é um hotel, né, que uma garota asiática, mas que morava no Canadá, foi encontrada na caixa d'água, né? É uma true crime, né? Um caso clássico daquele ali, mas ele vai um pouquinho além do que possa ter ocorrido sobre esse crime, sobre o desaparecimento da moça, se foi realmente um crime. É uma moça que sofria ela tinha bipolaridade. Então o documentário acaba entrando numa discussão do quanto nós somos negligentes com a bipolaridade. Né? Tá vendo? Aí tem virada. Aí tem virada. Aí tem um jogo melhor. Quem vem depois vai ter que fazer melhor, meu filho. Isso. Entendeu? Tem que andar, a fila tem que andar. Isso alimenta. Ao mesmo tempo que eu reclamo, eu sei da importância. E mais do que isso, eu sei que é do gosto popular. Então é aquela coisa, não adianta você querer brigar com a realidade. Esse tipo de narrativa dialoga com os nossos lados negros, os nossos lados... digamos assim, que a gente busca esconder, botar atrás do armário, botar escondido. Eu, principalmente na pandemia, eu tenho fugido desse tipo de coisa, porque a gente já está num estado de angústia, né, Reinaldo? Correto. De profunda incerteza. Então, eu entendo perfeitamente que é um gênero comercial, a nossa atividade é comercial, tem que trazer o que o povo quer ver e não tem outro jeito. Né? É isso. Agora, para a audiência, é exatamente isso que você acabou de falar. Assim. Se você sente que não é o momento de você assistir, respeite o seu momento e não assista. Porque pode fornecer uma série de gatilhos. Né? Então, assim, saiba daquilo que você dá conta. Né? Assista no seu tempo, ou então nem assista se você não quer. Né? Agora, tem umas discussões que ficam, que permanecem. Você, como eu, também gosta do Zé Ângelo Gaiarsa. Né? Amo, minha vida. Então, assim, homenagens ao Gaiarsa. Mas eu acho que essas séries acabam mostrando pra gente o quanto que a gente ainda precisa caminhar para o entendimento do ser humano e da diversidade do ser humano. Então você tem psicopatas, nós não temos um sistema penal que olhe com atenção para isso. Você precisa de uma reforma muito ampla, muito ostensiva no nosso sistema para entender o que é um criminoso comum e o que é um criminoso que, enfim, né, com um grau de elaboração muito mais alto. Né? Parece que os nossos presídios, eles são, como é que eu vou dizer isso? Um amontoado. É máquina de moer gente. Máquina de moer gente. Ali não vai socializar ninguém. Quem é socializável, né? Então, assim, também não estou dizendo que os Estados Unidos sejam um grande parâmetro para isso, não, né? Mas tem umas iniciativas lá que são importantes de serem observadas. O próprio Ivan Mizanzuki, e eu fecho, no podcast do Casevandro, ele diz isso: olha, enquanto todo mundo ficou alimentando o fetiche do satanismo, um serial killer pode ter ficado à solta, fazendo mais vítimas, matando mais crianças. Por quê? Por uma recusa das polícias de entender o fenômeno do serial killer. Né? Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Né? Embora hoje já se compreenda, mas você tem a oportunidade de fazer algum tipo de reparação histórica. O caso do Casevandro, por exemplo, mostra isso. A gente vai ter que passar agora por uma reparação por que aconteceu com essas vítimas. Né? Na verdade, esses acusados, né, esses 7 inocentes. Né? E mesmo no caso da Elise, a gente já começa a entender algumas questões que são importantes, né? Um processo de gravidez muito difícil, um processo de depressão muito difícil também, um processo de traição reiterado. Então é difícil, né, avaliar o que se passa na psique das pessoas, né? O coração dos outros é meio terra estrangeira, né? Então a gente não sabe, assim,
que se passa e o que alimenta o ódio das pessoas, né? Mas acho que no final o que fica é isso, né? A gente precisa entender o ser humano. O ser humano é que é o nosso grande objeto. Dali nascem todas as nossas histórias, né? De humor, de terror, de alegria, de bonito, de feio. Nasce tudo ali do ser humano, né? A senhora tá esse ser fantástico. A senhora tá tão lírica hoje, tão poética. Achei esse final assim apoteótico. Meus parabéns. É o Gaiarsa. Zé Ângelo Gaiarsa. O ser humano é muito bonito. Muito bonito. Tirando Fábio Marquezine, são todos lindos. Fábio, Fábio, quanto tempo você acha que vai demorar para a estreia do documentário do caso Lázaro? Você falou uma coisa que é o seguinte, todos são... Meu chapa, a minha patroa me acha lindo, cara. Já tá suficiente, bicho. Só de ela me acha linda e ainda bate em mim, então eu já tô feliz pra caramba, entendeu? Tô realizado. Eu só tenho duas palavras pra você. Checkmate. O hack vem vagação. A minha patroa me acha bonito, bate em mim, me dá carinho, é isso que vive, cara. Tô feliz pra caramba, entendeu? Tá tudo certo. O negócio do Lázaro, se a Record não fizer já agora, já deve estar pronto, a gente que não sabe. Já deve estar pronto já. Não vai demorar muito tempo, logo já vai sair. Porque eu acho que eles descobriram um grande filão, né? Que tá dando audiência. Demorou para chegar no Brasil, porque nos Estados Unidos já faz um bom tempo isso, né? Mas eles estão enxergando tudo e, meu amigo, no Brasil o que não falta é crime, né? Então, o que tem aí o que não falta é personagem, é crime. Então tem muita coisa que a gente vai ver ainda, porque realmente a história é muito bem contada, muito bem dirigida, dá para você pegar qualquer assunto e trabalhar bem, só tem que ter um bom roteiro em cima e uma boa direção. Então eu acho que do caso Lázaro logo vai sair, e eu acho que vai ser pela Record, viu? Porque a Record amou esse caso, usou e abusou, e vai sair logo, acho que pela Record mesmo. O Bate tinha assim, um furor uterino, né? Uma coisa que vinha de dentro quando ele falava desse caso no programa dele. Mas enfim. Fabinho, um prazer mais uma vez estar com você. Para quem não entende ironia, sarcasmo, cinismo, eu não odeio o Fábio Marquezine, tá? Eu amo ele. Ele é um amigo muito querido e que todo domingo se reúne com a gente para preparar esse programa para vocês, que vai ao ar toda segunda. Como é que tá o arquivo? Tem novidade? Não tem? Como é que tá as coisas? Como é que vai ser o futuro do nosso canal? Pô, só tem que falar que só o amor constrói, né? A gente só o amor constrói, isso aí. Então, já que eu falei muito, eu vou tentar falar pouco. Então vamos do início. Gênesis, quando Deus criou a Terra. Vamos começar lá do início. Eu vou matar ele hoje, não é possível. Não, mas olha, tem bastante coisa no arquivo. Eu só vou falar para o pessoal que está ouvindo a gente continuar de olho lá, porque a gente está preparando um material bacana para os 40 anos do SBT. Vai sair uns painéis legais. Lá para agosto a gente lança isso, mas já estamos em produção agora. E ficar de olho, que vai vir um material bacana para você que ama ou odeia o SBT. É importante que você assista, que tem bastante informação lá, e sempre é um prazer falar com vocês, estar aqui sempre participando, é um prazer. Muito obrigado, Hack, valeu, Reinaldo, e tamo junto. Valeu, boa semana para você, Fábio. Reinaldo Maximiano, tudo de bom, que a sua semana seja incrível e que a gente se encontre novamente domingo que vem para gravar o programa da outra domingo que vem? Domingo que vem estamos aí, se Deus quiser. Fábio, parabéns, né, pelo canal, passando aí dos 100 mil, né? A entrevista da Maiara foi uma coisa muito boa, está impactada até agora na minha cabeça. E hoje nós citamos o Zé Ângelo Gaiarsa. Você que não conhece, né, que está nos ouvindo aqui, né, não conhece, procura um texto que está no Jornal da USP, Um Psiquiatra na Luta pela Liberdade contra o Autoritarismo. O centenário de Zé Ângelo Gaiarsa. Procure, um texto de 2012. Gaiarsa já nos deixou, né? Já fez a viagem lá em 2010. E tá aí. Um bom nome para a gente lembrar e conversar nos próximos
painéis. Tenho certeza Beijão, que gente. ele está lá, ganhando cafuné do Criador, e ele dizendo, você foi um dos poucos que entendeu o que eu quis fazer quando eu criei isso aqui. É verdade, é verdade. É isso. Então, nossa homenagem, já que falamos de crime, né? Dessa coisa da psiquiatria e tal, nossa homenagem ao José Ângelo Gaiarse, que nos ajudou a entender um pouquinho a cabeça das pessoas, né? Desse ser humano fantástico, né? Dessa criação fantástica que é o ser humano. É isso aí. Muito obrigado para quem chegou até o fim desse programa gigantesco. Semana que vem estaremos no ar novamente, toda segunda-feira. Encontro marcado com a gente. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.